Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesse domingo, né? Hoje é dia 7 de junho de 2026, né? Estamos aí na expectativa, hoje tem eleição no Peru, né? O segundo turno, eu achava que era dia 12, não é agora, né? Dia 7, é a Keiko Fujimori e o esquerdista lá, o Hernandes, uma coisa assim. E eles estão dizendo, obviamente, né, que está empatado tecnicamente. Aí eu me lembrei da eleição do Trump e da Kamala, né? Está empatado tecnicamente. Eles vão tentar, né? Lembre-se que na Colômbia, que foi a semana passada, né, eles estavam dizendo que o Abelardo Espriella, né, Espriedia, estava 6 atrás do esquerdista lá, o Ivan Cepeda, homem do Gustavo Petro, das Farc, né? Quando abriram as urnas, era o contrário, né? O cara estava 3 na frente, uma diferença de 9,5 pontos quase. Então, não vamos levar muito em consideração isso que estão falando do Peru. Tenho quase que certeza que a Keiko Fujimori vai levar. Eu vou postando, né? Agora que a hora em que eu estou fazendo o áudio, ainda está ocorrendo a eleição lá. Mas eu vou postando depois nos grupos do Telegram, né? Os resultados conforme eles forem surgindo, né? Vamos torcer aí para Keiko Fujimori estar com sangue nos olhos, querendo vingar tudo que a esquerda fez com o pai dela, né? O Alberto Fujimori, né? Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, enquanto eu estou falando com vocês aqui, ó, recebo uma notícia agora sobre o Peru. Eu estou falando por volta das 14 horas, tá? O áudio entra um pouco mais tarde no nosso canal, mas eu falo por volta das 14 horas. E veio agora, nesse exato momento, uma notícia sobre o Peru. Vamos ver o que eles estão dizendo aqui, ó. Os titulares da JNE e da OMP, né? São os partidos que estão disputando, indicaram uma coletiva de imprensa que 2 representantes de uma organização política foram detidos e que foram detectadas, olha lá, roubalheiro, 90 cédulas marcadas, as quais já estão sendo substituídas para continuarem com os pleitos eleitorais. Matéria do site O Informante, né? Bom, mas a gente vai falando do Peru mais aí no decorrer do dia, tá? Aqui nós vamos analisar a pressão final do Donald Trump para que faça um acordo com o Irã, né? Um acordo vantajoso. O Trump não é um cara de fazer acordos ruins, não é? Então ele precisa de um acordo vantajoso. Os iranianos, embora estejam numa situação pior na guerra, né? Eu já disse aqui, receberam 18 mil ataques aéreos, já estão com problemas econômicos terríveis, né? Então, já tinham antes de começar a guerra, né? Imagina agora. Então, mas eles vão tentar puxar essa sardinha para a brasa deles o máximo que puderem, né?
O Trump disse que não vai acontecer, que o acordo vai ser excelente para os Estados Unidos e para o Ocidente, né? E o que ele está usando agora como arma secreta para pressionar o Irã? Ele está dizendo que não vai descongelar os ativos do Irã, que o Irã foi sancionado, teve os ativos, né, as reservas em dólares congeladas, como o Biden fez com a Rússia lá em 22, quando começou a guerra Rússia e Ucrânia, né? E diz que não vai descongelar, né, liberar os ativos do Irã antes do acordo, e que se demorar para sair o acordo, olha só o que o Trump está dizendo, ele vai botar no acordo todas essas reservas iranianas para reconstruir os ataques, né, que os iranianos fizeram lá nos aliados do Golfo, os aliados norte-americanos, o Kuwait, os Emirados Árabes, né? Vai usar o dinheiro do Irã para reconstruir estragos que o Irã fez, porque esse pessoal aliado norte-americano nem na guerra estava, né? A guerra era entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, e eles atacaram esses países. Vocês lembram, né? Logo depois que eles atacaram esses países, o Masoud Pezeshkian, né, presidente iraniano, teve a cara de pau de fazer um vídeo na mídia iraniana pedindo desculpa. Ó, desculpa, tá? Foi sem querer. Ó, você ataca uma refinaria, dá um prejuízo de bilhões, mata pessoas, foi sem querer. Pô, que vá a merda, né? Com o perdão da expressão aqui, né? Que vá a merda. Vai ter que pagar por isso, o Trump está dizendo aqui, principalmente se demorar para fazer um acordo. O que significa que o Trump quer o acordo logo. Não pode ter, né, muita demora. Matéria que veio da Reuters, né, traduzido na R7 Internacional. Ele diz o seguinte aqui: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista ao programa Meet the Press da NBC News, norte-americana, né, que não descongelaria os ativos iranianos, ou não descongelará os ativos iranianos, nem suspender quaisquer sanções antes que um acordo com eles fosse alcançado, um bom acordo fosse alcançado. Trump disse que considera essas medidas após a conclusão de um acordo. Vem depois, disse ele. Se eles se comportarem, se fizerem um bom acordo, vamos sim falar sobre isso, que é o descongelamento, então, dos ativos iranianos. Trump também disse que não estava exigindo que o Líbano fizesse parte de um acordo de curto prazo com Teherã. Ou seja, o Irã está querendo botar o ataque que Israel vem fazendo contra o Líbano, que não tem nada a ver, né? É contra o Hezbollah, mas que o Hezbollah é financiado pelo regime iraniano. Eles estão querendo botar no meio do acordo. O Trump está dizendo que não tem nada a ver, não tem que botar algo, um grupo de outro país num acordo dessa guerra, não tem a ver. E por que os iranianos estão fazendo isso? Porque isso é uma guerra paralela, né, que Israel está fazendo contra o Hamas e contra o Hezbollah, não contra o Irã. Mas o Irã, ao mesmo tempo que nega que financia esses grupos, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, ele quer botar o acordo contra esses grupos no meio, né? Ele quer botar essa, digamos assim, o cessar-fogo contra o Hezbollah, aqui no caso, no meio do acordo que faz com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que ele nega que ele apoia esses grupos. Então é uma situação de hipocrisia total, né? Continuando a matéria, o que o Trump disse? Eu acho que eles gostariam de ver, né, que eles teriam as suas reservas liberadas, mas não estou exigindo isso, né? Depende deles, né? Se eles virem para um acordo logo, a gente libera as reservas. É o que o Trump está dizendo. Primeiro o acordo. As forças americanas e israelenses começaram a atacar o Irã em 28 de fevereiro, está aqui na matéria, a gente sabe disso. O governo Trump vem tentando negociar um acordo de paz há semanas. Estamos muito perto de um acordo, ou então, se não tiver o acordo, eu vou acabar com eles, disse Donald Trump à NBC News. O presidente também disse que estaria disposto a falar com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, né, que dizem que ele é o líder supremo, mas todo mundo sabe que quem governa é a Guarda Revolucionária, o IRGC. Inclusive dizem, né,
que esse Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto lá em 28 de fevereiro, dizem que ele é da sopa de letrinhas, né, esse cidadão aí, esse líder. E pelo fato dele ser da sopa de letrinhas, quem manda no país, então, é a guarda revolucionária. Não. Então vamos continuar. Não quero dizer se sei ou não onde ele está, ele é o Mojtaba Khamenei, né? Mas há uma muito boa probabilidade de que eu saiba, disse Trump, dizendo claramente que tem informação das agências de inteligência de onde está escondido, então, o Mojtaba Khamenei, né? Autoridades do alto escalão do governo Trump, como o secretário de Estado Marco Rubio, insistem que um acordo de cessar-fogo temporário vem se mantendo, né, apesar dos recentes ataques norte-americanos contra o Irã, dizendo aos parlamentares na semana passada que as ações são de caráter defensivo. Tem que levar em consideração que os iranianos atacaram também bases americanas no Kuwait, né? Então, de uma certa maneira, eles também estão descumprindo o acordo, os iranianos, né? Uso dos ativos iranianos, é um subtítulo que está aqui, que o Trump está dizendo que se não sair o acordo logo, ele vai pegar todo aquele dinheiro, toda aquela reserva em dólares do regime iraniano, que está presa lá no sistema SWIFT internacional, e dar esse dinheiro, direcionar esse dinheiro para todos os países do Golfo que o Irã atacou, né, para reconstrução e reparos de todos os estragos que os iranianos fizeram com esses ataques lá. Os Estados Unidos tentarão redirecionar os ativos iranianos para os países do Golfo para reconstrução e também reparos de danos causados pelo próprio regime iraniano, disse uma fonte familiarizada com o assunto, já que Teherã continuou dando sequência a uma onda de ataques contra o Kuwait, olha lá, que eu disse aqui, e o Bahrein com novos lançamentos de drones, né, dando prejuízo para esses países que não tem nada a ver com essa guerra, pelo simples fato deles serem aliados americanos, né. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent, orientou uma equipe para avaliar os custos dos danos infligidos pelo Irã aos aliados do Golfo, disse a fonte no sábado, ontem, né, dia 6. Acrescentando que os Estados Unidos também considerarão o uso desses ativos iranianos, as reservas, né, para reparos de qualquer destruição futura. Por que ele está fazendo isso? É uma pressão maior para vir além de vir para o acordo logo, para o Irã respeitar o acordo, parar de atacar, né? Principalmente atacar países que não tem nada a ver, né, com a guerra. Então essa é uma pressão final do Donald Trump para eles virem logo para esse acordo, né? Vocês vão ficar sem as suas reservas, se demorar muito o acordo, eu vou usar o dinheiro das reservas para bancar toda a reconstrução do estrago que vocês fizeram lá no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados Árabes e etc, etc, né? A fonte não especificou aqui, né, não, começa antes, a revelação disso aí foi feita um dia depois que Mohsen Rezai, conselheiro do líder supremo do Irã, disse à CNN Internacional que um acordo de paz para acabar com essa guerra, que já dura 3 meses, dependia da liberação de 24 bilhões de dólares do Irã, que está congelado lá no sistema SWIFT, né? Então eles estão dizendo que o que está travando o acordo é que o Trump tem que liberar, né, o Trump pressionar o diretor do Banco Central norte-americano, né, e pressionar o Departamento do Tesouro para liberar, então, essas reservas que estão congeladas do Irã no sistema SWIFT. Segundo aí, o Mohsen Rezai disse, que é o conselheiro do Mojtaba Khamenei, se liberar, então eles assinam o acordo e o Trump está dizendo que tem que ser depois. Por isso que está paralisado, ó. O Mohsen Rezai não especificou que tipo de ativos o Tesouro está examinando. A linguagem usada para descrever as novas medidas não parecia estar limitada aos ativos congelados. A ameaça de redirecionar todos esses ativos iranianos congelados poderia criar uma nova irritação para um frágil, que ele está dizendo aqui, cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, né? Não está sendo respeitado o cessar-fogo, que foi testado novamente neste fim de semana com ataques de ambas as nações.
né? As negociações de paz parecem ter sido interrompidas, embora um ministro do mediador do país mediador do Paquistão tenha viajado para Teherã no sábado ontem com uma carta para o líder supremo Mojtaba Khamenei, informou a agência de notícias oficial do Irã, a ISNA, né? Que o cara viajou lá para tentar fazer um acordo com o Ayatollah novo, para que saia o acordo logo, né? As forças norte-americanas atingiram os radares costeiros iranianos em Goruk e na ilha Qesem, né? Ambos no Estreito de Hormuz, e na madrugada de sábado, de sexta para sábado, após abaterem drones lançados pelo Irã, que segundo o CENTCOM norte-americano, né, o Comando Central, representavam uma ameaça ao tráfego marítimo na região do Estreito. Mais 2 drones de ataque iranianos que ameaçavam a navegação no Estreito foram abatidos, também disseram os militares dos Estados Unidos na noite de sábado. Então não tem fim, né? O Irã manda os drones para o Estreito, os americanos atacam os drones porque são ameaçadores. Então, mesmo em meio ao acordo de cessar-fogo, não existe um acordo de cessar-fogo, né? As guardas revolucionárias do Irã, a IRGC, disseram que retalharam as bases americanas no Kuwait, essa que eu disse para vocês, e no Bahrein. E o exército do Irã disse que interceptou 7 mísseis balísticos que passaram sob áreas residenciais, resultando em danos materiais, mas sem vítimas. Ou seja, eles estão destruindo também outro país, não só bases americanas, o Kuwait e o Bahrein, né? É isso que o Trump quer pegar o dinheiro deles, que está congelado lá, reserva congelada, para bancar essa recuperação, essa reconstrução. Ó. No Bahrein, as sirenes soaram e os moradores foram orientados urgentemente a procurar abrigo. O Kuwait e o Bahrein condenaram os ataques iranianos. Ó. Posteriormente, o Irã afirmou ter atingido somente bases norte-americanas, o que é uma mentira. Está provado que eles atingiram também alvos do próprio Kuwait e do Bahrein, né? E os militares norte-americanos disseram que 6 mísseis iranianos foram interceptados na região e um 7º não atingiu o alvo. Ó. E vem muita mais pressão americana. Os Estados Unidos e o Irã se envolveram em negociações indiretas para um acordo provisório a fim de interromper essa guerra que já dura mais de 3 meses, que deixaria questões incluindo o programa nuclear do Irã, né, para outras negociações futuras. Porém, o acordo tem permanecido indefinido enquanto os dois lados têm se desentendido periodicamente. Teherã quer ter acesso antes aos bilhões de dólares em receita de petróleo que estão presos, renúncia às sanções sobre as exportações de petróleo, levantamento do bloqueio dos Estados Unidos em seus portos e influência sobre o Estreito de Hormuz. Eles querem tudo, né? Libera o dinheiro, aí eles mandam o dinheiro para outra conta de algum outro país aliado, né? Negociam as reservas para depois continuar sem fazer o acordo. Não dá, né? Não tem trouxa nos Estados Unidos, né? Eles acham que tem trouxa nos Estados Unidos e não tem, né? Aí ele diz aqui, o Irã bloqueou novamente, efetivamente, a hidrovia, que é o Estreito de Hormuz, por onde transitava cerca de 1/5 do tráfego global de petróleo. O presidente norte-americano Donald Trump está enfrentando uma pressão política interna cada vez maior, obviamente, né, devido ao aumento dos preços dos combustíveis, para encerrar essa guerra logo. Né? Ele disse à NBC que, embora a maioria das instalações de fabricação de drones e mísseis do Irã tenha sido destruída, os iranianos ainda têm acesso a cerca de 20% dos seus mísseis. Para quem tinha 3.000 mísseis no início da guerra, eles ainda têm acesso a 20% disso. É muita coisa ainda, né? O conflito também elevou os preços do petróleo, sabemos disso, e a alimentação, né, gerou inflação em todo o mundo. Aumentou o preço dos fretes e dos seguros, óbvio, né? A OPEP deve concordar nesse domingo com um 4º aumento nas metas de produção de petróleo em alguns meses, disseram fontes do grupo produtor de petróleo, embora a guerra ainda esteja impedindo vários membros do grupo, né, da OPEP, de bombear mais petróleo. Então, assim, mais pressão norte-americana, está dizendo que não vai de jeito nenhum descongelar os ativos iranianos.
antes do acordo ser alcançado, né? Vamos dizer que o Trump vai botar uma pressão até... Vamos trabalhar com a margem de que ele tem aí um mês, né? Nós estamos no dia 7 de junho, tem menos de um mês, ele tem o dia 4 de julho, né? Venho trabalhando com esse deadline do presidente norte-americano para dar um bom andamento à situação, para tentar fazer o acordo, né? O que significa isso? Que ele tem as próximas semanas, ou sai o acordo, né? Ou vai botar muita pressão militar, vai voltar a atacar o Irã, né? E com essa espécie desse porrete que ele tem, que seriam os ataques militares contra alvos iranianos, né? Aí ele vai pressionar para os iranianos virem logo. Então, assim, minha conclusão aqui, ou o acordo deve sair dentro das 2 próximas semanas, ou o Trump vai sentar a pua de maneira pesadíssima contra o regime dos ayatolás lá, né? Vai voltar a atacar o Irã, segundo ele, está até na matéria aqui, da Reuters, que foi traduzido pelo R7, vai acabar com o regime iraniano, vai acabar com eles, né? E como ele quer resolver logo, até porque ele tem que resolver logo, por conta da pressão interna, né? Americano, quando você mexe com o bolso, ele não enxerga mais nada, né? De uma certa maneira, né, vamos considerar a possibilidade até dos democratas ressuscitarem, embora, né, tudo que eles fizeram de ruim para a América, lá para os Estados Unidos, mexeu com o bolso do povo norte-americano, eles esquecem tudo. Então o Trump também tem que resolver isso aí logo, porque aumentou o preço do petróleo, embora os Estados Unidos sejam autossuficientes na produção, aumentou o preço no mundo, meu. Tem que aumentar na bomba lá, né? E aí o povão sente no bolso e começa a pressão. Então o Trump tem que resolver logo. Então é assim. Eu acho que os iranianos têm mais 2 semanas aí, na minha opinião, para tentar fazer o acordo. Não tem acordo? Não tem jeito? Então sapeca os caras lá que aí com um ataque pesado dá mais prejuízo para os caras, aí eles vêm para um acordo. Eles vão ver que eles não têm muito poder de escolha, né? Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui. Tá bom, gente? Então essa é a nossa análise de hoje, né? Estamos no fim de um feriadão aí, que foi o feriado de Corpus Christi aqui no Brasil. Tem muita gente voltando de viagem, né, para casa hoje. Espero que esse pessoal volte bem seguro, chegue todo mundo em casa em paz, para amanhã a gente começar uma nova semana. Olha, eu agradeço imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês, aqueles que compartilham as nossas análises. Peço a você também que não colaborou ainda, que colabore com esse nosso trabalho com qualquer valor, qualquer valor. Estou sempre disponibilizando aí uma chave de Pix e a conta no Banco Bradesco. Você ajuda o nosso trabalho de esclarecimento com qualquer valor, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana. Eu volto amanhã aqui no canal. E hoje, vamos ver aí, mais no final da tarde, a gente vai receber as informações aí da eleição no Peru. Tá bom, gente? Grande abraço, muito obrigado, valeu, até amanhã, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.